aí, seus lindos, tudo bem? Tudo tranquilo? Olha onde eu estou. Aqui no colégio. Eu não aguentei a saudade e dei uma passadinha por aqui. Mas olha, eu confesso que esse lugar sem a presença de vocês é meio chato. Mas quando eu estava aqui, eu me lembrei de uma história que aconteceu comigo quando eu era criança. Tá, eu sei, faz tempo. Nos primeiros dias de aula, eu cheguei no colégio e eu vi todo mundo respondendo presente, presente, presente. Eu comecei a responder presente também, mas eu nem sabia muito bem o que aquilo significava. Eu achava que no final do ano, quem tivesse todos os dias em sala, de repente ia ganhar um presente da professora, um brinquedo, um livro, sei lá. Até que alguém então acabou com o meu sonho, com a minha ilusão e falou: olha, quando você fala presente, isso significa que você está presente, está relacionado com a sua presença dentro de sala de aula e não com algo que você vai ganhar. Mas enquanto eu estava aqui hoje, eu fiquei refletindo sobre isso, sabe? Quando você responde chamado, hoje eu entendo de uma forma diferente. Hoje que eu sou professor, não sou mais aluno. Quando você responde chamado e quando você fala presente, na verdade, a sua presença é um presente para todos nós, professores. Vocês fazem falta. Você faz falta. Nas próximas semanas, nos próximos dias, eu vou gravar algumas aulas aqui no colégio. Quem sabe daqui pra frente eu grave sempre aqui, não sei, vamos ver quanto tempo vai durar esse momento que nós estamos vivendo. Mas eu quero que você saiba que a sua presença é um presente para nós. Grande beijo no seu coração e vamos pra aula. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor. Vamos lá então, depois de aprendermos um pouco sobre os grupos indígenas que existiam aqui na América do Norte, na América Central e alguns grupos também que habitaram a América do Sul, hoje nós vamos falar de grupos que estiveram no território que atualmente é o nosso país, o Brasil. Então eu quero convidar você, vem junto comigo aqui para a página 16 da sua apostila. Deixa eu te perguntar, você pegou a sua apostila? Está com ela em mãos? Não vacila, pega ela e vem junto comigo para a aula. Galera, é o seguinte, olha só, dentro desse território brasileiro, você deve perceber que nós vivemos em um país com dimensões continentais. É um território imenso e dentro deste território imenso existe uma variedade muito grande de paisagens. E isso fez com que, com o passar do tempo, à medida que os grupos humanos iam se espalhando pelo nosso território, ocupando essas diferentes áreas, eles fossem desenvolvendo culturas muito próprias. Então você vai reparar que dependendo da localidade onde um grupo se instalou, você percebe que alguns elementos culturais, a maneira como ele interagia com o meio ambiente é diferente. Isso é óbvio. Nós temos regiões do Brasil que são extremamente frias, outras extremamente quentes, regiões onde chove muito e outras regiões onde chove muito pouco. Então essa diferença vai fazer surgir diversos grupos e diversos elementos culturais, certo? Bom, nós temos, só a título de curiosidade, eu destaquei aqui para vocês, olha só, nós temos elementos como a floresta amazônica, que tem um tipo de característica muito própria, tem um clima muito próprio. Nós temos a região do Cerrado, que tem uma vegetação completamente diferente da região da floresta amazônica. Nós temos o litoral brasileiro, com as suas características, com as suas peculiaridades. Nós temos diversos outros biomas e diversos outros elementos paisagísticos e climáticos e territoriais. Galera, seguinte, eu quero destacar para vocês uma coisa. Ó, estes primeiros grupos, é óbvio que eles não se identificavam como brasileiros, porque essa ideia de Brasil não existia ainda, certo? Mas a questão é, de onde vieram estes grupos? De qual região? Provavelmente, as pesquisas arqueológicas nos ajudam a entender que estes grupos indígenas, provavelmente, como eu disse, tenham vindo do Peru, da região do atual Peru. É óbvio que na época não era Peru, né? Porque o país Peru também foi criado posteriormente, da região do Peru, da região da Colômbia e da região da Venezuela. Estes primeiros grupos humanos que chegaram no nosso território
território, eles eram nômades. E nesta altura do campeonato, eu acredito que você já sabe o que significa isso, certo? Que é um nômade. Nômade é aquele camarada que não tem morada fixa. Lembra disso? Como ele não domina, como esses grupos caçadores e coletores, aqui eu coloquei aqui, caçadores e coletores, não dominam a técnica agrícola, ou seja, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, eles precisam sobreviver daquilo que a natureza lhes oferece. Então, dessa forma, eles estão num constante processo de deslocamento em busca de comida, certo? Então, estes grupos que não têm morada fixa, nós dizemos que eles são nômades. E estes primeiros grupos que chegaram no nosso território eram caçadores e coletores, portanto, nômades. E como é que nós conseguimos informações sobre estes primeiros habitantes do nosso território? Quais são as fontes que nos permitem reconstruir essa história? Eu coloquei algumas aqui, é claro, não estão todas, mas algumas estão aqui. E você se lembra, as fontes, elas são fundamentais. É através das fontes que nós conseguimos informações sobre os mais diversos grupos. No caso dos nossos primeiros habitantes aqui, nós temos diversos vestígios, como arcos, pontas de flechas, pinturas rupestres, além, é claro, bom, deixa eu falar um pouquinho das pinturas rupestres, né? Porque nós dedicamos uma boa parte dos nossos estudos nas últimas aulas para ver aí algumas pinturas rupestres, e eu mostrei para vocês algumas especificamente no território brasileiro. Você se lembra? No Parque Nacional da Serra da Capivara, nós temos ali uma infinidade de pinturas rupestres, entre outros elementos. Lembra que o Parque Nacional ele tem muitos sítios arqueológicos, e você sabe, a preservação dessas localidades é fundamental para que nós possamos resgatar um pouco da nossa história, conhecer um pouco mais a nossa história. Não dá para fazer história se não tiver fonte. E esses primeiros grupos humanos aqui não escreviam ainda. Então, para podermos conhecermos um pouco mais, nós precisamos disso aqui, desses vestígios, dessas pinturas, desses restinhos de pontas de flecha, desses restinhos de utensílios que eles utilizavam no seu dia a dia. Então, quando a gente encontra uma região como essa, é preciso preservar para que os nossos estudiosos possam trabalhar sobre ela, possam recolher as informações necessárias e aí começar o processo de análise que vai trazer mais informações sobre este período. Tranquilo? Então, olha só, estas são algumas das nossas fontes que nos permitem conhecer estes primeiros grupos humanos que habitaram aqui no nosso território. Vou sair da sua frente agora porque nessa segunda parte eu quero mostrar para vocês alguns destes grupos e vamos conhecer algumas peculiaridades, algumas características próprias de cada um desses grupos que habitaram a nossa região. O primeiro que eu vou destacar para vocês são os grupos chamados de sambaqueiros. Tem a ver com samba? Não. Tem a ver com sambaqui. Sambaqui, sambaqui. Não tem nada a ver com isso, gente. Sambaqui é uma outra coisa e já você vai entender. Não tem a ver com... Não tem isso aí, tá bom? Vem comigo, olha só. Os sambaqueiros, estes grupos, que são chamados de sambaqueiros por conta dos sambaquis, eles viviam no litoral. Eles habitaram no litoral. São grupos, então, que continuaram se espalhando e atingiram o litoral brasileiro. E quando chegaram nessa região, ali começaram a se adaptar à realidade do território, vivendo da pesca, principalmente da pesca marítima também, não é? Você tem ali rios também que chegam próximos daquela região, mas principalmente destaca isso, a relação destes grupos com o mar, ela é intensa. Acho que é isso, ela é intensa, essa é a palavra. Gente, esses grupos, eles datam de mais ou menos 5.000 anos
populações sambaquieiras. Sambaqui. Mas, professor, o que são estes sambaquis? O que é isso, meu querido professor? Vou te falar. Galera, parece muito louco, mas certa vez eu estava ali no litoral catarinense, por passar minhas férias merecidas no final do ano, calor, praia, aquela coisa gostosa, e eu percebi que existia uma grande montanha. Foi a primeira vez que eu vi com os meus olhinhos um sambaqui. Eu já tinha estudado sobre, mas eu nunca tinha visto. E olha, eu fiquei impressionado, porque um sambaqui é uma verdadeira montanha. Uma montanha, e aí você olha, dá para subir, sabe? Dá para subir, eu subi nela, fui lá em cima, olhei, vi a praia, aquilo lindo, maravilhoso. E você sabe do que é feito isso? Resíduos, resto de comida. Aí você pode perguntar assim, porque na época eu também pensei isso. Eu falei, professor, uma montanha com resto de comida? Isso e muito mais. É o seguinte, estes grupos de sambaquis, eles se alimentavam, entre outras coisas, de mariscos. E não dá para explicar por quê. Eu até destaquei aqui, por que os sambaquis existem? Porque essas montanhas de resíduos, elas existem. Não dá para explicar muito bem. Nós temos algumas hipóteses. Estes grupos, eles iam se alimentando e iam jogando ali os resíduos. E aquilo ia formando uma pequena montículo. Esse montículo, com o passar dos anos, das décadas, dos séculos, eles iam crescendo e cresceram muito. E aí é interessante porque dentro desses sambaquis, os arqueólogos trabalhando ali, encontraram diversos vestígios, restos de objetos, de utensílios que eram utilizados, mas encontraram também restos não dá para chamar de corpos, de esqueletos humanos. É esqueleto humano. Professor, eles enterravam o esqueleto no meio do resto de comida. É estranho isso, né? Bom, mas é o seguinte, para a gente poder entender um pouco melhor, eu separei um videozinho para você conseguir visualizar um sambaqui. E aí você vai conseguir, sambaqui. Agora sim, eu não resisto, é mais forte do que eu. Não tem nada a ver com samba, mas falou sambaqui, eu não resisto. Então é o seguinte, assiste esse videozinho, visualiza o sambaqui. Vou parar, para mim, parei. Visualiza aí, tá? E aí, depois nós vamos continuar e eu vou falar um pouquinho mais sobre povos de outras regiões, porque já estou começando a ficar meio assim, com dor no pé já, de tanto falar dos sambaquis. Visualiza aí, vai! Os sambaquis são o resultado do trabalho de alguns dos mais antigos habitantes do Brasil, que, ao longo de centenas ou milhares de anos, construíram montes com diversos materiais, utilizando conchas como matéria-prima principal. Nos sambaquis já foram encontrados diferentes tipos de vestígios, como ossos de peixes e de tubarões, colares com pingentes e contas, utensílios como pontas de lanças e flechas, facas, anzóis e arpões, moedores e machadinhas. Também foram encontrados restos de fogueira e até mesmo esculturas de pedra com formas geométricas ou com o formato de animais, chamadas de zoólitos. Em muitos sambaquis também foram encontrados esqueletos humanos, às vezes centenas deles. Isso indica que alguns sambaquis eram utilizados como cemitérios. A proximidade de restos de fogueira com possíveis oferendas, como zoólitos, dentes e vértebras de animais, machados, comidas e adornos, indica que os sambaquieiros realizavam rituais de sepultamento. Pela análise das ossadas encontradas, é possível afirmar que os sambaquieiros eram fortes, provavelmente por possuírem o hábito de mergulhar e por usarem embarcações como canoas que, movidas a remos, exigiam esforço físico. No Brasil, os sambaquis mais antigos foram construídos há cerca de 10 mil anos e estão localizados próximos a lagos e rios, no interior do atual estado de São Paulo. Porém, a grande maioria dos sambaquis fica no litoral, desde o Pará até o Rio Grande do Sul. Os sambaquis mais antigos da costa brasileira foram feitos há 9 mil anos.
As escavações arqueológicas sugerem que não havia uma única função para essas construções. Há indícios de uso habitacional, de espaço para descarte de alimentos, uso funerário ou, ainda, de mais de uma dessas funções. Alguns vestígios encontrados nesses locais indicam que esses povos se alimentavam de plantas, peixes e frutos do mar. Em Santa Catarina, estão localizados os maiores sambaquis do Brasil, alguns com até 30 metros de altura e 500 metros de comprimento. Essa é uma pista de que os povos sambaquieiros poderiam ser sedentários, uma vez que são necessários muitos anos para a construção de sambaquis com essas dimensões. A história dos povos sambaquieiros e a função dos sambaquis ainda estão em pesquisa. Os arqueólogos são os principais responsáveis por esses estudos, uma vez que a arqueologia é a ciência que investiga as sociedades por meio de seus vestígios materiais. Em geral, são investigados povos do passado que deixaram pouco ou nenhum registro escrito. E aí, entendeu um pouco melhor? Você percebeu que muitos desses grupos estavam aqui próximo da nossa região, no litoral do Paraná, no litoral de Santa Catarina. Mas agora nós vamos subir o nosso avião histórico e vamos para uma outra região do país. Vamos subindo em direção ao norte, porque nós vamos falar das culturas amazônicas. Aquela região do país, região de floresta, região de muitos rios, região de calor intenso. É dessa região do país que nós vamos falar a partir de agora. Olha só, muitos grupos humanos que se desenvolveram nessa região, é óbvio, se desenvolveram próximo de grandes rios. Por quê? Meus queridos, você vai perceber que essa vai ser uma constante. Muitos dos primeiros grupos humanos sempre se desenvolvem próximo de grandes rios, porque existe uma necessidade de água. Você tem essa necessidade, não tem? Eu também. Só de falar está me dando um pouco de sede. Estou olhando para a minha garrafinha ali, ela está olhando para mim e falando assim: vem cá, me pega, me bebe. Eu estou querendo, mas eu vou segurar um pouquinho. Água é vida. Nós precisamos de água. Água para beber, mas água também para fazer as mais diversas atividades. A água fornece alimento e mais. À medida que estes grupos vão desenvolvendo a agricultura, a água também vai ser fundamental para que você consiga cultivar estes alimentos, certo? Então você vai perceber que existe então sempre próximo de grandes rios o desenvolvimento desses grupos humanos. E aí, meus queridos, eu destaquei duas aqui para vocês. Olha só, duas culturas dessa região amazônica, da região mais específica do estado onde atualmente nós temos o estado do Pará. Vai aparecer a imagem para você se localizar. Olha só, então nessa região do estado do Pará, nós temos ali próximo do rio Tapajós, ou nós tivemos o desenvolvimento da cultura tapajônica. E próximo da ilha de Marajó, na ilha de Marajó, nós temos ali o desenvolvimento da cultura marajoara. Galera, essa cultura marajoara, ela tem uma característica muito própria. Destaca isso, por favor, certo? Porque olha só, quando eu falei para vocês dos Inuits, eu pedi para você destacar o lance do iglu, né, do relacionamento com gelo. Quando eu falei sobre os Sioux, nós podemos destacar ali a moradia dos Sioux, a tipi. Nós podemos destacar o búfalo como um animal sagrado, não é isso? Quando eu falei para vocês sobre os Olmecas, eu falei sobre as cabeças gigantes de pedra, as esculturas, lembra-se? Quando eu falei sobre os Nazcas, eu falei, destaca os geóglifos. Agora, eu quero que você destaca aí. Sobre a cultura marajoara, a cerâmica, meu querido, tem muita coisa. Se você jogar no Google, vou fazer esse desafio para você. Veja lá o que aparece. Coloca lá, cerâmica marajoara. É a principal característica desse povo. Este povo que viveu nessa região da ilha de Marajó, eles desenvolveram uma técnica de cerâmica incrível para a sua época. É um negócio assim espetacular. E talvez esse seja o principal ponto que eu gostaria de destacar deste povo aqui.
história. O grupo Tupi-Guarani, que surge ali na floresta amazônica por volta de 500 anos antes de Cristo. Este grupo é bastante conhecido, A partir da floresta amazônica, nós vamos ter um processo de imigração. Estes grupos vão migrar para outras regiões do país, sempre seguindo rios. É óbvio, né? Porque o rio fornece alimento, fornece vida. Água é vida. Coloca isso aí na sua cabeça. Beba água. Ah, coisinha gostosa que é água, né? Que coisa mais linda! Então, seguindo estes grandes rios, nós vamos ter um processo de imigração por parte desse povo Guarani. Eles vão chegar até a atual a região do atual estado de São Paulo. E ali você vai ter uma divisão. Alguns grupos, nós vamos chamar de Guarani, eles vão seguir para o centro-sul do país, vão seguir para a região da Argentina e para a região do Paraguai. Ao passo que os tupis, eles acabam indo mais para o litoral brasileiro. Quando os povos portugueses chegam aqui no Brasil, acabam encontrando diversos grupos tupis logo de cara. Era um povo assim que, no primeiro momento principalmente, antes de perceber que estavam sendo tapeados pelos portugueses, mas tinham uma certa... Eles eram gente boa, vamos falar assim, né? Pô, dá a impressão que os outros não eram, né? Não foi legal isso. Porque cada grupo humano ele tem suas próprias características, a sua própria cultura. Então falar que um é gente boa e o outro não é, digamos assim, eles eram mais dóceis. Agora eu achei uma palavra legal. Eles eram mais dóceis. Então houve um contato mais amistoso com os portugueses no primeiro momento por parte desses índios tupis. Galerinha, para fechar este momento, para fechar essa aula, eu preciso te dizer que estes grupos indígenas, tupis guaranis, eles desenvolveram, além da caça e da pesca, também desenvolveram a agricultura. E eles formavam geralmente ali nas suas aldeias pequenas roças. E também desenvolveram uma técnica interessante, que é a construção de jangadas, para você conseguir explorar um pouco mais aí os territórios dentro dos rios. Legal? Um detalhe para fechar essa aula. Alguns grupos que habitavam essa região, alguns grupos humanos que habitavam esse território, onde atualmente temos o Brasil, praticavam o ritual de antropofagia, canibalismo. Aqui também tinha isso aí. Beleza? Galera, encerramos essa nossa aula sobre alguns grupos que habitaram no passado o nosso território, e na próxima aula nós vamos começar a falar sobre as grandes civilizações que se desenvolveram na América. Vamos conhecer os Incas, vamos conhecer os Maias, vamos conhecer os Aztecas. Então eu convido você para vir comigo nessa viagem, porque eu te garanto, vai ser muito legal. Beijo no seu coração do sexto ano e até lá. Tchau! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.